Olá, meus amigos. Vamos continuar nossa leitura aqui sobre o livro de Psicologia, Bibliotecas, a Biblioteca de Ciências Exatas e Humanas, este livro aqui. Hoje nós vamos falar sobre os móveis da ação e vamos dar início à nossa leitura hoje. O pensamento e a imaginação estão estreitamente ligados, estreitamente relacionados. Na ação, enfrentamos o mundo de maneira direta. No pensamento e na imaginação, nos ocupamos do mundo indiretamente. Fechamos os olhos e vemos nossas experiências passadas, recordações, lembranças, ou ideamos experiências futuras, expectativas, antecipação. Quando os nossos pensamentos seguem determinados por fatores de semelhança, temos o que se chama pensamento lógico. Quando as imagens parecem não seguir certa ordem, temos a fantasia, o sonho. A volição é o desejo, a resolução, a tentativa de pôr em ação algum plano. É empregada como sinônimo da vontade. Um reflexo é uma ação levada a efeito através do sistema nervoso, porém, sem requerer a cooperação do cérebro para sua execução. Os reflexos têm relação não apenas com os movimentos dos nossos braços e pernas, músculos voluntários, mas também com os movimentos de diversos órgãos do corpo, músculos involuntários. Se a mão é posta em contato com um objeto quente, automaticamente se afasta. O aspecto puramente mental da emoção se chama sentimento. Quando experimentamos um sentimento de intenso e ficamos emocionados, nosso corpo se torna interiormente vibrante pela ação dos reflexos simpáticos ou involuntários. A emoção aparece, pois com uma espécie de ponte entre o lado intelectual e o lado volitivo ou ativo da nossa natureza. As emoções desempenham um papel vital de proporcionar energia que motiva a conduta humana. A emoção é a energia, a força que leva o homem a realizar coisas. É a emoção que move o homem. Para sobreviver, o homem tem que respirar, digerir seus alimentos, expelir a matéria inútil, e o oxigênio tem que ser levado desde seus pulmões até os seus diversos órgãos. Porém, isso não basta. Terá que buscar alimento, construir a casa para proteger-se do frio, lutar e procriar a fim de sobreviver. As emoções proporcionam energia que lhe permite realizar essas coisas. Além dessas atividades fundamentais, as emoções vivificam e embelezam a existência, criando a verdadeira alegria de viver. A pintura de um imortal, uma sinfonia de incomparável beleza, a redação de uma obra de alto valor literário, etc. Quase toda grande criação na arte teve sua inspiração em fontes emocionais e não em motivos intelectuais. As emoções penetram nas grandes e pequenas decisões do homem, e as massas sofrem fortemente sua influência. Revoluções estalam, guerras sangrentas e ruinosas se ferem. Importantes documentos históricos se descobrem, reis e rainhas perdem coroas e cabeças, homens comuns se elevam a altos postos, respondendo à corrente de sentimento que atravessa a multidão. É evidente que a energia emocional pode ser usada para o bem e para o mal. Se há de ser uma força para o bem, deve ser guiada pela inteligência, pelo pensamento. A higiene mental nos diz que em dados momentos não podemos prever os sentimentos que surgem em nós. Temos que reconhecer sua existência e aceitá-los. Porém, podemos determinar o que fazermos com os nossos sentimentos. Podemos controlar nossas ações, guiá-las, dirigi-las pelo pensamento e pela vontade. O pensamento proporciona direção à energia emocional, desviando-a. A vontade a conduz para grandes objetivos.
A maneira como descobrimos, geralmente em nós, a presença de uma emoção é sentindo-a. Falamos de sentir uma forte emoção. Sentimos a emoção do temor, sentimos medo, sentimos a emoção da cólera, sentimos-nos irados. Assim, as palavras emoções e sentimentos se usam com frequência, instintivamente, indistintivamente. Falamos de nossas emoções como de sentimentos. Uma pessoa de emoções fortes é uma pessoa de sentimentos fortes. Porém, em ambos os casos, nos referimos à energia. Sentimos a presença da energia. Quando dizemos que nossos sentimentos nos impelem a fazer algo, queremos dizer que a energia emocional nos impele. As emoções e os sentimentos proporcionam a energia que faz funcionar a mente. Sem emoção, energia emocional, o homem, embora pudesse viver, permaneceria inerte, existindo em estado vegetativo, não necessariamente inconsciente, mas imóvel, quase como em estado de torpor. Conservando seus reflexos, suas pernas se moveriam se seus joelhos fossem golpeados, beberia se fosse vertida a água em sua garganta, mas não sairia do lugar para alcançar o alimento ou a água perto. Poderia espantar uma mosca que se pousasse em seu nariz mediante o movimento de reflexo, mas não tentaria se salvar se uma casa se incendiasse. É a energia emocional que se permite ao homem sair da cama pela manhã, vestir-se, tomar o café, ir para o trabalho, interessar-se pelos filhos, lutar, construir pontes ou pintar quadros. Sem a emoção, não faria nenhuma dessas coisas, mas permaneceria em repouso, como uma massa de barro com respiração. A emoção proporciona a energia para a sobrevivência. Assim como o fim do reflexo da córnea é proteger o olho, cobrindo-o com a pálpebra, e o reflexo da náusea é impedir que o homem coma matérias nocivas, o fim do temor é protegê-lo do perigo. O temor é a energia mobilizada que nos permite fugir, e o propósito da cólera é proporcionar ao homem energia pela sobrevivência mediante a luta. O amor maternal proporciona energia para que o jovem possa ser protegido e desta maneira sobreviver. A emoção sexual proporciona energia a fim de que a espécie possa sobreviver mediante a procriação. Na vida cotidiana, a cólera é considerada como algo mau, indesejável. Sob o ponto de vista biológico, considerando o homem como um organismo que se desenvolveu por etapas evolutivas sobre a superfície da Terra, é evidente que a cólera tem um importante valor para a sobrevivência e que é uma característica dinâmica da espécie humana. O medo era um recurso protetor, sem o qual o homem primitivo teria sido devorado pelos animais selvagens e desaparecido da face da terra. As emoções do temor, cólera, amor, etc., trazem profundas alterações fisiológicas do corpo. Se um homem recebe uma bofetada e se encoleriza, ou se lhe aponta um revólver e sente medo, as alterações fisiológicas são as mesmas. O coração bate com mais força, a pressão do sangue aumenta igualmente a quantidade de açúcar no sangue, a digestão se paralisa. Essas alterações trazem um propósito biológico, preparar o corpo para a função e indicar a mobilização da energia para correr ou lutar, ou para qualquer outra atitude que possa assegurar a sobrevivência. Da consideração dessas questões, concluímos que o problema de dirigir a emoção e os sentimentos é o problema da direção da energia, o manejo de uma força dinâmica. Essa força pode ser destrutiva, acarretando sofrimento e infortúnio ao indivíduo, ou pode ser construtiva, trazendo paz de espírito e a sobrevivência. A função mais importante da mente é dirigir essa força por canais construtivos e desviá-la dos canais destrutivos.
Um indivíduo pode estar sob o domínio de uma forte emoção sem ter consciência disso. Em outras palavras, um homem pode assustar-se, sentir ciúmes, ressentimentos ou estar enamorado sem ter consciência disto. Também pode estar colérico sem saber contra quem. A cólera, o medo, o amor podem disfarçar suas manifestações, de maneira que se apresentam sob formas difíceis de se reconhecer. Por exemplo, o medo pode aparecer em uma pessoa sob a forma de rigidez dos membros. A cólera pode assumir muitas formas: lágrimas, tristeza, perda de concentração, insônia. Os sentimentos de depressão pode ser um ressentimento disfarçado. O sentimento de debilidade e prostração física é um disfarce muito comum que assumem a cólera, o medo e a ansiedade. Se por alguma razão a energia emocional não consegue saída em atividades exteriores, tais como o trabalho, as relações sociais, diversões, etc., pode desviar-se para os órgãos internos do corpo. O propósito da energia emocional é permitir ao ser humano realizar ações que lhe ajudarão a sobreviver. No homem primitivo, isto significa lutar, fugir ou proteger os filhos, propósitos que se valem da atividade muscular. Em nossa civilização moderna, a atividade mental, a execução de um trabalho hábil, etc., serve de saída para essa energia. Os estímulos às emoções se apresentam constantemente em todos na vida cotidiana. Em cada pessoa surgem emoções a toda hora. A memória funciona de tal forma que os estímulos que tiveram lugar no dia anterior podem provocar hoje a energia emocional. Se por uma razão ou por outra não se usa essa energia emocional em alguma atividade, ela não desaparecerá nem se dissipará. É uma lei de física que a energia não desaparece. Continua acumulando-se, aumentando sua carga até alcançar tais proporções que exige a descarga. O desejo de realizar qualquer objetivo representa energia. Quando nos afastamos da nossa meta, nossa energia não desaparece. Se é uma energia autêntica, adquire mais vigor, porque se lhe nega uma saída. De um modo geral, se não conseguimos realizar um desejo fundamental, buscamos consciente ou inconscientemente um substituto que satisfaça, pelo menos em parte, no nosso impulso interior. A energia potencial que devíamos utilizar para conseguir o que desejamos pode ser desviada por outros canais e utilizada na obtenção de outros desejos. Tal desvio de energia para nossos caminhos é o que chamamos sublimação. Sublimar significa refinar ou purificar. Psicologicamente, significa a utilização dos instintos, desejos e tendências em formas admitidas pelo eu e pela sociedade. Os problemas da sublimação surgem do fato de que o homem tem instintos e desejos que representam tendências em conflitos. Tais tendências seguem essencialmente linhas de ação pessoal e social. Estamos dotados de um número quase infinito de interesses e desejos que representam a capacidade de realização. São as faculdades em potência do indivíduo e representam, em certo sentido, uma energia. Para distinguir essa classe de energia potencial da que se encontra no mundo físico, foi designado o termo libido. Considerando-o com a energia latente ou potencial dos nossos desejos, instintos, emoções, ideias e complexos, temos uma noção adequada do libido. A sublimação existiu sempre. É a base de todas as grandes realizações e se aplica constantemente na vida diária. A pintura, a escultura, a literatura, enfim, todas as artes podem constituir boas saídas para instintos primitivos contrariados, e nesse caso, esses instintos podem produzir obras de arte notáveis.
A arte de vender pode elevar um forte instinto combativo e a uma ocupação social inútil. A ciência converte a curiosidade aparentemente inofensiva em grandes realizações. A engenharia dirige a tendência da criança a criar coisas aparentemente sem sentido, até usos sociais permanentes. Felizmente, para nós e para a sociedade, não podemos realizar muitos dos nossos desejos. Assim, cada um de nós conserva uma quantidade considerável de energia que tem que distribuir. Essa energia não pode desaparecer e tem que ser utilizada de maneira sábia ou insensata. A sublimação utiliza a energia do pensamento e do sentimento em toda forma de conduta. Os sentimentos trazem energia à beleza à vida, vitalizam as ideias e tornam possíveis a realização. O intelecto necessita que se lhe ative e revigorize com as emoções. As ideias necessitam da força impulsora das emoções para serem efetuadas. Como as emoções constituem forças poderosas para o bem e para o mal, devem ser guiadas para saídas que proporcionem alívio e satisfação ao indivíduo. Sublimação não significa negação, mas satisfação no uso das próprias energias de maneira tal que se satisfaçam as necessidades nossas e dos demais. Não podemos viver dentro de nós mesmos. A sublimação não é a morte do sentimento e a negação da individualidade, mas a vivificação de ambos. O êxito não significa a ausência de dificuldades e a contínua realização. O fracasso não impede o êxito. A desilusão, o sofrimento, a dor, a frustração, o fracasso pertencem à mesma essência da vida. O que fazemos com essas coisas é o que conta. Aprendemos algo deles? Nos incitam a renovar nossos esforços? Estimulam nossa inteligência? Fomentam nossa coragem, nossa determinação, nosso espírito de luta, de maneira que outros possam contar conosco e saber que a maioria das vezes trataremos de melhorar nosso caráter e dar tudo o que temos para o esforço? O medo, a cólera, o ódio, o amor têm sua função na conduta humana. O que importa é o uso que damos a essas coisas. A sublimação é o guia satisfatório, construtivo e socialmente fecundo dessas energias. Não devemos temer nossas emoções, nem a nós mesmos. Temos que aprender a nos conhecer, a nos aceitar e as nossas emoções a fim de construir e desenvolver os ideais, os grandes propósitos. A vida pessoal e social se forjam com a desilusão, a frustração e o sofrimento, quer dizer, com as grandes emoções do medo, insegurança, da cólera, descontentamento e do amor, desejo de segurança pessoal e social. Eu espero estar ajudando vocês com o conteúdo desse livro. Para não ficar muito comprido, vocês podem voltar ao vídeo aí quantas vezes você quiser, acelerar um pouquinho para ouvir mais rápido, fazer suas anotações e conte comigo. Curte o vídeo, eu sei que isso aqui vai ajudar muitas pessoas.